Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. E hoje nós vamos falar sobre comunicação, sobre publicidade, propaganda e marketing. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe uma pessoa que é especialista na área, não só porque tem 40 anos dedicada à propaganda e à publicidade no Piauí, mas porque viveu realmente tudo isso e sabe, conhece a fundo. Conhece tanto que lançou esse livro, olha só, Desfazendo Interrogações e por falar em comunicação. Então, isso aqui, e o tema do livro vai ser o tema da nossa conversa. Vamos falar sobre o livro mais adiante, porque, por enquanto, agora no começo, eu quero que George Mendes fale sobre George Mendes. Quem é George Mendes? Tudo bem? Tudo bem, Douglas. George É difícil? Mendes. Não. Eu acho que eu sou uma pessoa relativamente fácil de ser reportado. Né? Eu sou um economista de formação, retornei ao Piauí no ano de 1981 e meu sonho era dar aulas, ter uma carreira acadêmica, exercer a atividade para a qual eu tinha me formado, a economia, e nas horas vagas continuar cantando, Sim, que é tocando, compondo. compondo. Não é nem um hobby, é uma paixão, né? É uma paixão, é uma ligação de toda a vida. Eu nunca parei de tocar, nunca parei de cantar, nunca parei de compor. Eu cheguei a fazer shows, gravei 3 álbuns musicais, né? Então eu acho que eu sou um economista, empreendedor, me tornei também professor, mas que não perdi a alma de artista. Eu continuo visceralmente ligado ao mundo da cultura, das artes, porque esse é um mundo rico e encantador. E você enveredou também pelo lado da comunicação, da propaganda, do marketing, que é também uma arte? Eu acho que tem um quê de arte, mas eu considero sempre a comunicação como o exercício de uma técnica que precisa ser bem apurada. A comunicação é um fenômeno de toda a vida. Em tudo que nós fazemos tem comunicação. Desde que o homem resolveu sair das cavernas para caçar, ele começou a fazer algum tipo de comunicação. Então, nas relações pessoais, no trabalho, na família, nas amizades, em tudo nós fazemos comunicação. E a comunicação social, ela vem vivendo ciclos muito fortes. E agora, nos últimos anos, com o surgimento da internet, esse mundo ganhou uma abrangência que ninguém consegue alcançar exatamente até onde vamos chegar. Viramos, de fato, uma aldeia global? Eu creio porque o que é que fez? Qual é a grande revolução da comunicação e da informática, vamos dizer assim? Foi acabar com as distâncias. Antigamente você falava muito em mercado local, mercados regionais, mercado nacional. Hoje essas fronteiras acabaram, porque com a integração econômica, o que aconteceu é que nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje não existe mais um produto voltado só para o Piauí, só para Teresina, só para Zé de Freitas. Você trabalha e pode atender a um consumidor em qualquer lugar. Hoje tudo virou transnacional, né? Hoje, como eu digo, não tem fronteira, não há mais esse tipo de fronteira. Tudo ficou muito próximo, tudo ficou muito integrado. E a grande força dessa integração e dessa aproximação, sem dúvida nenhuma, se foi através da economia, foi por força da comunicação. Jorge, eu estava vendo um documentário essa semana, da Brasil Paralelo, sobre o golpe de 64, né? Que tinha um golpe dentro do golpe.
E que, na verdade, contando a história de uma maneira que a gente não conhece, não conhece, pelo menos não se ensina nas escolas. E aí essa questão da comunicação é bem interessante, porque hoje, para onde o presidente vai, ele leva um sector, ele leva ali uma turma de comunicadores, de jornalistas, tanto do governo quanto de algumas emissoras das grandes redes de televisão, portais e tudo. E diz que quando o Jango foi deposto, exatamente o argumento é de que ele teria saído do Brasil sem autorização do Congresso e, no entanto, ele estava no Brasil. Olha só o quanto a comunicação é importante. A primeira justificativa foi essa. E, no entanto, ele estava no Brasil, não resta a menor dúvida. Ele estava no Brasil, sim. Então, hoje, pelo menos um golpe com esse tipo de argumentos é impraticável. Seria totalmente impraticável. Inexequível. Inexequível. Isso é injustificável. Não existe mais essa compreensão. Você adoece, mas não sai do poder. Você viaja, mas não sai do poder. Porque, aliás, sai como um ato de vontade, como um ato de cortesia, você transfere, né, as responsabilidades de governante para um outro, se você quer. Porque, na verdade, de qualquer lugar, de onde quer que você esteja, você continua influenciando, comunicando, trabalhando, decidindo, fazendo. Então, não há mais realmente esse tipo de restrição ao nosso trabalho, ao trabalho das instituições de uma maneira geral. A gente está falando dos mecanismos, dos instrumentos de comunicação, né, que facilita tudo isso. Mas a comunicação mesmo em si, na sua verdadeira acepção da palavra, vamos começar pelo Piauí. Como é que é a comunicação hoje, fazendo uma alusão ou um comparativo com o que você vivenciou quando retornou lá da Bahia, onde você estudou? Quando eu voltei a morar no Piauí, nós só tínhamos um canal de televisão. TV Clube. 3 emissoras de rádio em Teresina. Salvo engano, era a Rádio Clube, a Rádio Pioneira e a Rádio Difusora. A Rádio Educadora de Parnaíba. E na década de 80, começaram a aparecer outras rádios nos municípios do nosso estado. Jornais, nunca tivemos mais de 3 com frequência diária, mas 3 jornais num lugar com o potencial do Piauí e de Teresina é muito jornal. 3 órgãos de imprensa levando informações diariamente com essa proposta de ter uma frequência diária já era muita coisa. Então, eu fui atuar quando eu decidi me inserir no mundo da comunicação. Isso também tem um motivo, né, que a gente pode tratar, mas quando eu fui atuar, aqui não existia nenhum estúdio de gravação, por exemplo. Um estúdio como esse não existia em Teresina. A não ser nas próprias emissoras. Né? A não ser nas próprias emissoras. O Joel Silva, ontem, conversando comigo, um comunicador, como eu digo, das antigas daqui. Querido, um abraço para você, Joel. O Joel me lembrava que para se fazer um spot comercial, você tinha que entrar no estúdio da rádio, de uma rádio, no horário em que a rádio não estava transmitindo, que era o jornal, a Hora do Brasil, e naquele período se gravava alguma coisa. Olha quanta restrição você tinha para fazer um spot de 30 segundos. Essa realidade fez com que o Joel quisesse montar o primeiro estúdio de gravação, que era a Eco Publicidade, que funcionava ali na Rua Davi Caldas, foi depois na Rua Arelião. Mas ele percebeu essa oportunidade que existia na área de produção de áudio, ele não fazia vídeo, de áudio, para
realizar algum tipo de comunicação de massa, né? Comunicação comercial. O grande veículo dessa época era o rádio, ainda era o rádio. A TV Clube chegou ao Piauí em 1972, no final de dezembro de 72, foi quando ela entrou no ar. Então, o mundo da televisão na década de 80 era também um mundo com muitas limitações. Quer dizer, a TV Clube não se tornou a potência da Globo imediatamente, não. Então, as redes foram se montando no Brasil lentamente. Então, a grande rede de então era vamos dizer assim, uma falsa rede, que era a Rede Tupi de televisão. A Rede Tupi não conseguia transmitir em tempo real para os outros estados. Nós vivíamos naquela época ainda o tempo do videotape. Nem a novela, né? Nem as novelas conseguiam chegar aqui de forma atualizada. Ela entrava no ar primeiro no eixo Rio-São Paulo, depois era aquela distribuída nos outros lugares. Que a gente às vezes gastava um absurdo numa ligação telefônica DDD, né? Para o Sul, para saber qual era o desfecho de uma novela. Eu me lembro que havia isso no meu bairro. Não, porque fulano ligou para uma prima no Rio de Janeiro e fulano vai morrer, fulano... Tinha tudo isso, né? Douglas, o mundo da telefonia foi uma coisa excepcional do que aconteceu. Quando eu me recordo, garoto em Teresina, meus pais tinham números, era 519. A central da Telepisa, nesse tempo, permitia 3 números. Depois nós passamos a ter 4 números. Então, as comunicações por telefone eram muito restritas. Se você quisesse fazer uma ligação interurbana, primeiro você tinha que ir para uma central telefônica. Não existia a possibilidade de você fazer diretamente. E numa cabine... Numa cabine para você ver. Depois você começou a atuar com a ajuda de uma telefonista que completava a ligação para que você pudesse fazer em casa. Mas eu estudando na Bahia, no final dos anos 70, e namorando em Teresina, não é? Eu para falar com a namorada, eu me recordo de ter saído correndo da Fonte Nova, entrado no corredor da Vitória para conseguir chegar na Barra Avenida, porque eu tinha uma hora marcada para falar com a namorada do telefone, que estava esperando aquela ligação. Então, esse mundo era um mundo muito distante. E para a comunicação de massa, ele era muito mais complexo ainda. Veja, veio a TV. Quando foi que a Rádio FM chegou em Teresina, no Piauí? A frequência modulada, a transmissão com um padrão de qualidade muito superior, sem aquela chiadeira do rádio AM. Foi com a FM O Dia. Demorou, pelo menos, acho que foi no início da década de 80 que a FM O Dia começou a operar aqui. Olha quantas rádios existem hoje no Piauí inteiro. Na capital e no interior. Tem uma rede local. Está tudo integrado. Então você, para produzir algo de comunicação que fosse considerado comunicação social, comunicação de massa, você tinha que fazer um esforço enorme. Produção de vídeo, você não tinha essa condição. Quando evoluímos, nós conseguíamos gravar com as nossas câmeras, mas saímos para correr, para editar em Fortaleza. Nós saímos para... Eu editei trabalhos em Salvador. Eu editei trabalhos... Gravava para sair correndo para lá. Transmissão, então, meu amigo, era uma coisa impensável. Você tinha que alugar canal, tinha hora marcada. O jornalismo era um tipo de comunicação também muito fechadinho, que você não conseguia entrar facilmente
com essa tecnologia de transmissão de torre para torre, com imagem hoje muito você grava ruim. você transmite pelo celular, você tem todas as facilidades do mundo. Jorge, falando agora um pouco do marketing, quando eu tento assim lembrar como foi que surgiu o marketing político profissional no Piauí, inevitavelmente eu vou falar de você, eu vou falar do Paulo Herculano, eu vou falar tinha uma outra pessoa que era até meu amigo demais, Marcos Peixoto, Jorge Riso, né? Então assim, Ricardo Arruda. Vamos pensar em menos de uma dúzia, né? Menos. Em menos de uma dúzia. E como é que era feito isso antes? Não havia marketing nenhum? Não. Do ponto de vista profissional? Não existia essa área profissionalizada. A própria comunicação em si, esse entendimento dessa ciência chamada comunicação, ela é muito recente. Quando foi que surgiu o curso de comunicação social na UFP? 84. Pois é, estamos falando na primeira metade. Eu sou da primeira turma, viu? Na primeira metade dos anos 80. Foi quando nós tivemos o primeiro curso de comunicação social, que o grande impacto provocado no mercado foi que eles conseguiram melhorar a qualidade dos profissionais em atuação no estado do Piauí. Vamos nos lembrar que os ídolos do rádio, os melhores jornalistas, vinham de fora. Eram importados do Ceará, eram importados do Maranhão, era gente que chegava da Rádio Sociedade da Bahia. Vamos só lembrar de alguns nomes aqui, e a gente vai citar que eles foram importados, mas que se tornaram grandes figuras, queridas do Piauí. Se tornaram, inclusive, cidadãos piauienses, né? Eu estou falando aqui do Bolinha, eu estou falando aqui do Deusdete Nunes, o Garrincha, né? Então, são pessoas que vieram realmente de fora, porque não havia digamos assim, pessoas com a mínima formação aqui. Não. Douglas, meu pai, Francisco das Chagas Mendes, foi o primeiro presidente da Rádio Pioneira de Teresina. E quando a Igreja Católica resolveu montar essa rádio em Teresina, eles estabeleceram um padrão de profissionalismo que até então não existia no rádio local. Meu pai contratou gente em São Luís, meu pai contratou gente em Fortaleza. Por aqui passaram Ari Sherlock, Nonato Alves, Itaporã Bezerra, também. Alexandre Carvalho, que veio de fora. Que era bancário, né? Bancário. Banco do Brasil. Então, essa atividade, essa nossa atividade, ela ganhou um grau de especialização muito recentemente. Nós temos que considerar isso. Quer dizer, aqui você tinha profissionais práticos, mas profissionais formados tecnicamente, preparados, isso foi muito recente. Então, isso gerou um impacto na nossa condição de trabalho muito grande. Eu posso dizer também que na medida em que foram montados os cursos de comunicação se expandiram, o mundo das agências, a organização das agências mudou completamente. Eu estou falando das agências de comunicação. O que é que existia no Piauí até então? Os corretores de anúncios. Não tinha estrutura de agência. Mas na questão do marketing político, quem fazia? Aparecia sempre alguém ou vinha gente de fora? Não. Sempre tem alguém que tinha um talento especial. Né? Tem alguém que sabia escrever bem, alguém que tinha um raciocínio muito rápido e que conseguia montar estratégias eleitorais, conseguia definir narrativas, discursos que poderiam ser bem ouvidos pela população. Então, nesse sentido, eu acho que o grande marqueteiro dos políticos do Piauí, eu não vejo essa expressão, não tem para mim, não tem nenhuma coisa pejorativa, nenhum tom pejorativo. O marqueteiro realmente é um profissional que sabe fazer um trabalho
de excelência que a gente tem que considerar que tem seu espaço. O grande marqueteiro local eram os políticos. Os próprios. Os próprios políticos. Você tinha gente da expressão, por exemplo, de um Petrônio Portela, que tinha uma capacidade de expressão e que tinha um raciocínio político de uma agilidade, de uma condição que se destacava dos outros. Você sabe qual foi a primeira grande experiência, que eu posso dizer, populista, na forma de fazer campanha no estado do Piauí? Foi o Dr. Clidenor de Freitas Santos. Qual foi a intuição, qual foi a sacada desse médico Clidenor de Freitas Santos? Psiquiatra famoso. Psiquiatra, fundador do Meduna. Dr. Clidenor de Freitas Santos, candidato, percebeu que se chegasse aos pais pelas crianças, ele teria um voto garantido. O que é que ele fez? Todas as concentrações do Dr. Clidenor de Freitas Santos, candidato, era feito com criança. Era distribuindo balão. Lembro Né? disso. Ele conseguiu elaborar essa forma de atuar que espantou a cidade. Ele fez tanto que terminou caindo numa grande contradição. No final da sua campanha para prefeito de Teresina, ele não foi eleito, perdeu com uma margem de votos muito pequena, não conseguiu a eleição, efetivamente, mas ele resolveu fazer um evento animado por moças mal faladas. E isso terminou Contraditório. causando um conflito enorme com a sociedade, com os valores dessa sociedade tradicional Mas eu tive uma passagem na minha vida muito próxima ao Dr. Clidenor de Freitas Santos, porque é o seguinte, o que me inspirou a ser jornalista foi outro jornalista. E o jornalista, eu não sei se você lembra dele, ele não era muito conhecido, ele morreu com uma coluna, inclusive, no jornal O Dia, mas ele não tinha uma expressão muito grande. Mas eu era vizinho dele, amigo dos filhos, eu costumava ir na casa, praticamente todos os dias, do jornalista Fabrício de Arelião. Doutor Fabrício de Arelião era aquela pessoa, assim, já velhinho, muito magrinho, e ele naquela máquina de escrever Olivetti dele, aquele me encantava muito. Me encantava tanto que eu acordava cedo no domingo, ficava na porta da casa dele, porque eu sabia que ele ia me chamar para comprar o jornal dele na Banca do Joel, lá na Praça Pedro II, no centro de Teresina. E eu me sentia feliz em servir aquele jornalista. E por conta dessa amizade, ele me levou várias vezes, inúmeras vezes, aos domingos, para a casa do Clidenor de Freitas Santos, doutor Clidenor. Então eu privei um pouco, enquanto os meninos da minha idade, o filho dele, a filha, ficavam banhando na piscina, eu ficava ali ouvindo as conversas ao redor da mesa, entendeu? Mas quem eram os jornalistas desse tempo? Jornalista era quem sabia escrever e gostava de escrever. Né? Normalmente, um bacharel em Direito, era alguém que tinha uma ligação com as letras, ou formado em letras, ou filosofia. Era alguém que sabia escrever. Esse era o jornalista. A técnica de jornal, a técnica de comunicação expressa através do jornalismo é uma coisa também no nosso estado que teve um refinamento muito recente. Verdade. Então, eu lembrei, décadas no máximo. Né? Eu lembrei também Dr. Clidenor fez uma campanha populista, né? Com essa simplicidade e trazendo já um conflito de interesse, vamos dizer assim, muito acentuado diante do público para qual ele pretendia exercer ou quis exercer a sua comunicação, mas não chegou ao poder. Ele foi eleito, deputado federal. Foi deputado federal e foi senador. Foi inclusive cassado, né? Foi. Mas quem chegou ao poder
Logo depois, foi Chagas Rodrigues, reconhecidamente alguém que gostava de rádio, que falava bem no rádio, que conseguia, foi o primeiro que intuiu que o governante podia ter um contato direto com a população através do rádio. Ele tinha um programa de rádio. Lá na Parnaíba. Aqui em em Teresina. Aqui em Teresina. Ele foi prefeito da Parnaíba, né? Ele foi prefeito da Parnaíba, mas governador do Estado e líder no Estado do Piauí, né? Um líder trabalhista no Estado do Piauí, mas fazendo uma comunicação absolutamente popular e populista. Então, o doutor Chagas também foi marqueteiro da sua própria campanha. Autodidata, né? Autodidata, mas que teve esta condição. É claro que eles não atuaram sozinhos. É claro que eles tiveram outras pessoas trabalhando nesse meio. Petrônio Portela, por exemplo, se serviu de José Camilo da Silveira Filho. Um homem assim? Jornalista. Se serviu porque, pela pena do Camilo, ele tinha essa condição de exercer bem o seu papel de líder político. Quer dizer, na redação de discursos que Petrônio não deixava que ninguém redigisse por ele, mas permitia que as inspirações chegassem. E isso, né, essa pauta, vamos dizer assim, passada para o líder maior, auxiliava o trabalho do governador Petrônio, do prefeito Petrônio Portela, depois senador, depois ministro da Justiça, mas sempre com uma noção precisa da importância da comunicação para o exercício da atividade política. Quer dizer, qual é o político que pode prescindir de entender, de se inserir bem no mundo da comunicação? Ele simplesmente hoje não vive mais. Ele não tem essa condição. Não tem. Bom, eu vou pegar esse gancho para falar do atual momento político no Brasil. Nós estamos diante de um governo que viveu os dois extremos. O presidente Lula, no passado, inclusive, saiu dos seus governos com uma popularidade extrema, acho que nunca antes vista na história desse país. E hoje encontra-se num declínio assombroso. E trouxe para o seu governo um homem do marketing. E está trazendo esse homem como se fosse o salvador da pátria, que é o publicitário Sidônio Palmeira, que você inclusive conhece. E a minha pergunta o Lula é o tipo de pessoa que ouve, que segue a cartilha do marketing, ou ele atrapalha um pouco e dificulta o trabalho de qualquer marqueteiro? A grande qualidade do líder político Luiz Inácio Lula da Silva sempre foi a sua capacidade de se comunicar diretamente com aquele eleitor, com aquela pessoa que gostava e admirava Luiz Inácio Lula da Silva. O que nós estamos vendo é que o Lula, a cada dia, perde mais essa capacidade de se comunicar bem e diretamente com o seu público. Quem o Lula conseguiu seduzir na política brasileira? As classes menos instruídas, de menor renda e dos lugares mais distantes. O Lula, com a sua trajetória de líder metalúrgico, menino pobre que saiu de Pernambuco para conseguir chegar em São Paulo, se tornar e conseguir trabalhar em São Paulo, e depois, sem instrução, conseguiu galgar postos, montou um partido político, fez um partido político em torno dele. Tudo isso era uma circunstância admirável, pelo fato dele ter conseguido fazer aquilo que muito poucos conseguiram.
Mas o Lula tinha cheiro de povo. O Lula falava ao coração do seu povo. O que eu hoje observo é que o Lula, por uma série de circunstâncias, está perdendo essa capacidade. Se encastelou? Eu acho. Vive numa bolha? Perdeu o contato com a realidade? A idade faz isso. Todo mundo, quando vai envelhecendo, você vai se fechando. Você se reserva mais. E o Lula já é um senhor de quase 80 anos. Então, ele, como eu, como você, como qualquer outra pessoa, ele sofre os efeitos da idade. Então, é um risco, talvez até uma coisa despropositada, você querer comparar o Lula no primeiro tempo com o Lula do terceiro tempo, passando por tudo que ele passou, com a idade que ele tem hoje. Então, o governo 3 dele não pode ser a mesma coisa do que foi o primeiro e o segundo. Não tem como. Via de regra, nunca é. Nunca é. E veja, Douglas, ele perdeu a sua característica principal. Quer dizer, o discernimento, a capacidade de falar aquilo que aquele público quer ouvir, ele perdeu essa capacidade. Perdeu o time. Perdeu a condição mais expressiva que ele tinha. E detalhe, o estilo desenvolvido pelo Lula nunca foi de deixar que o seu entorno tivesse uma participação maior. Ele tinha a capacidade de ouvir e de extrair aquilo que ele queria para levar às pessoas. Mas hoje ele está fechado e o governo está dividido em vários pedaços. O PT sempre foi, por definição, uma legenda subdividida. O PT nunca teve uma unidade de linguagem, de pensamento, de ação. O PT sempre foi a junção, a reunião de pessoas que tinham propósitos relativamente semelhantes, mas com práticas muito distintas. Veja que o PT, na inspiração metalúrgica dos sindicatos, foi um. O PT que resulta da chegada ao poder é outro, completamente diferente. Mas o que eu estava querendo saber de você é, esse Lula que vivencia hoje as consequências da idade, que vivencia um terceiro mandato que nunca, jamais na vida vai ser igual ao primeiro ou ao segundo, em circunstância alguma, eu vejo dessa forma. Até o segundo nunca é igual ao primeiro, imagine o terceiro. Mas a minha pergunta é, o Lula nos 2 primeiros anos do seu governo falava muita coisa à sociedade brasileira, assim, eu não quero usar a palavra bobagem, mas falava muita bobagem mesmo. Mudou do homem da comunicação, tirou um político, que era o Paulo Pimenta, colocou um homem do marketing para tentar reverter essa situação, mas está piorando, e piorando muito. E o Lula tem falado muita bobagem depois do Sidônio Palmeira. Não estou culpando o Sidônio porque ele não é ele que coloca as palavras na boca do Lula. E aí eu quero que você fale exatamente essa rebeldia do Lula em não seguir a cartilha de quem entende do riscado. É isso que está atrapalhando o governo? Eu acredito que existe um problema real de comunicação. Um problema real de comunicação que não vai ser resolvido pelo toque de um mágico chamado Sidônio Palmeira. Esse problema de comunicação nasce e se potencializa no presidente Lula, no partido político que ele lidera. E no fato dele não ter conseguido nenhuma condição para abrir as suas áreas de influência. O Lula é um líder fechado. O Lula é um líder
hoje que todo o peso da responsabilidade da decisão só pode recair sobre ele. Não divide nada com ninguém. Não divide nada com ninguém. Qual é a essência de qualquer governo? A essência do governo é equipe, é sentimento, para fazer com que a ação siga dentro de uma determinada característica. A ação de governo precisa ter equipe mobilizada, equipe motivada e alguém que lidere essa equipe da forma melhor possível dentro da visão daquilo que foi decidido por quem está liderando. Mas sem estímulo, sem organização, sem trabalho conjunto, ninguém vai conseguir dar conta de então, bom o governo. que você está querendo dizer é, o governo precisa mudar a mentalidade. Hoje ele ser forjado em função de novos valores, de novos princípios, de novas orientações. O Sidônio pode dar rumo a isso? O Sidônio não é político. O Sidônio é um publicitário que domina uma arte, uma técnica, que tem uma condição de fazer. Mas o Sidônio não é o Midas. Ele não é o mágico que vai conseguir. Ele só pode entregar aquilo que tem para entregar. Sim, ele não pode falsear o produto que ele tem. O produto que ele tem é aquele. Quem sabe, quem fala é o candidato, é o presidente, é o ministro. Então, ele não pode inventar. Ele pode dizer que percebeu que existem determinadas oportunidades que podem ser trabalhadas. Mas quem vai trabalhar? É ele, Sidônio? Não. Sidônio não pode ensinar ninguém a falar. Sidônio não pode ensinar ninguém a se comportar. O Sidônio não tem a capacidade de falar diretamente para a população. O que é a comunicação? Comunicação não é aquilo que eu digo, é o que o outro entende. Então, o que o público entende hoje está passando muito distante da capacidade do Lula de dizer. E por falar em ministros e ministério, o governo começou a mexer. Ele disse que não está fazendo reforma, mas mexeu na comunicação, ele mexeu na saúde, disse que vai mexer também no Ministério das Mulheres e por aí vai. Essas mudanças, essa mexida, essa reforma cosmética vai resultar em quê? É difícil dizer, mas eu não acredito nessa recuperação da imagem do governo e da própria condição do presidente, sem que ele tenha a condição de decidir por isso. O que o Lula está perdendo é o controle do seu governo. A relação com o Congresso, por exemplo, ela não pode se dar como se deu no passado. E ele se deu conta disso? Acredito que não. Quer dizer, o Congresso está remando para um lado. Câmara, Senado, eles hoje representam uma sociedade que não está bem entendida pelo governo da forma como ele foi montado. Então, o que está acontecendo? É um distanciamento. Você vê que o equilíbrio entre os poderes está se modificando de uma maneira muito forte. Esse protagonismo do judiciário, por exemplo, não é uma coisa benéfica para o executivo. Mas por que se precisa tanto do judiciário para se fazer um bom governo? Por que o judiciário precisa tentar substituir o legislativo na elaboração de leis? O próprio presidente já disse, o presidente do STF, do Supremo, que a Suprema Corte há muito deixou de ser técnica e hoje é política. Né? Não pode. Não deveria. Não deveria. A função é outra. A função tem inspiração na Constituição brasileira. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal
defende é a Constituição. São os valores presentes na Constituição. Então não é para fazer aquilo que o outro devia fazer e eles estão assumindo o papel. Para isso tem que deixar a toga e se candidatar e ser votado, né, e buscar uma eleição. A propósito disso, o Lula, você falou que ele, de certa forma, se encastelou, O Lula ouve alguém hoje? Quem é que ele ouve? A Janja, pelo visto, é a Janja que ele ouve. Só. Ao que parece. Eu vi ontem, que até fiz um artigo, publiquei no Gazeta Hora 1, falando sobre uma declaração do governador Rafael Fonteles, que é uma pessoa muito próxima, e que o governador deveria tentar alertar o presidente. Ele até fez uma crítica que ele não costuma fazer, uma crítica ao presidente, ao governo. Disse que o desgaste do governo e a baixa popularidade do Lula se deve à alta dos preços, né? Ele disse o óbvio. Agora, o que o governador esqueceu de falar é que esses preços têm um componente muito forte e que ele tem culpa. Eu digo ele, governador, como os demais governadores do Brasil, que é a questão do ICMS, né? Só dizer que o presidente está em baixa porque os preços estão altos, sem reconhecer que ele próprio tem uma participação nisso, é meio complicado. Mas assim, o governador Rafael Fonteles, que é o menino do Lula, é assim que ele se disse, e é assim que ele se vendeu na mídia para chegar ao governo, poderia aproveitar isso para alertar o presidente de alguma forma. Eu acho que os governadores, o presidente está encastelado, está numa bolha, não é só porque ele quer viver numa bolha, é porque alguém está deixando de acessá-lo, né? E é preciso abrir os olhos, porque a situação, como você falou e como muitos têm falado, está difícil de ser revertida. Eu acredito num momento de grande dificuldade. E não vejo atitude para mudar esse panorama a partir do próprio presidente. Então, o presidente, como eu disse, percebo que ele está fechado, percebo que ele está ouvindo pouco, percebo que ele perdeu a condição natural que tinha de liderar sem precisar falar com ninguém. Então, Lula está numa situação muito complicada, entendo eu. Bom, para quem está nos assistindo nesse momento, nós estamos falando aqui sobre comunicação, sobre marketing, e isso tudo leva à política. Não que o nosso tema seja política, mas uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Falta de comunicação hoje no governo federal está levando a uma questão política, que é a alta dos preços, que é a questão econômica, enfim, está tudo junto e misturado. E se você ainda não é um assinante do nosso canal, você aproveita agora, faz a sua inscrição. Você não deixa de acionar o sininho para poder receber as nossas notificações e faz o mais importante nos tempos de mídia social e de internet. Manda o link dessa entrevista para o Brasil e para o mundo. Compartilha aí nos grupos da família, do trabalho, do condomínio, da associação de moradores. Coloca aí a opinião do Jorge Mendes para o mundo todo ouvir, tá bom? Bom, Jorge, agora vamos falar um pouco dessa questão continuando falando de comunicação, falar do teu livro, né? Foi tudo isso, essa experiência toda que resultou nesse livro? Como eu disse antes, eu passei a viver, retornando a viver ao Piauí em 1981. Em 85, nós fundamos a Plug Propaganda. E operando num mercado extremamente restrito para a comunicação, como a gente descreveu. Ao longo desses anos, em que eu aprendi a ser empresário, aprendi a ser jornalista, empreendedor, né? Aprendi a ser empreendedor, aprendi a fazer a comunicação que eu quis fazer. Eu ouvi muitos questionamentos. Eu ouvi questionamentos partidos de alunos,
eu ouvi questionamentos partidos de clientes, eu ouvi questionamentos partidos de profissionais que conviviam comigo. Que tipo de questionamento? De toda a ordem. Eu posso fazer aqui trazer alguns exemplos muito simples. Eu ouvi, por exemplo, as pessoas me perguntando, escuta, e qual é mesmo o negócio da comunicação? Para que é a comunicação? E eu procurei, nesse livro, dar sempre uma abordagem a mais simples, na linguagem mais simples que eu consegui e mais sintética. Por que eu quis fazer isso? Porque esse não é um livro para especializados. Aqui você não vai ter nenhum aprofundamento naquilo que está sendo dito, além da minha própria intenção de esclarecer. Eu consigo dizer qual é o negócio da comunicação em um parágrafo. E diga assim, é o negócio da criatividade e compromisso com o cliente que contrata e quer receber resultados relevantes. É o emissor da mensagem, orientada para um determinado receptor. É a escolha do meio mais econômico e viável para o cliente que permite levar a mensagem. Esse é o negócio da comunicação. Mas também me pergunto, por exemplo, a propaganda é necessária? Por que ela é necessária? E eu respondo, não há nada mais econômico que fazer comunicação, que tem que ter hora, motivos e apresentar um diferencial que estimule o consumidor no sentido do produto, ideia, empresa, propósito. Qual é a função da propaganda? Na minha visão, identificar e entender o alvo da mensagem, elaborar a mensagem certa, escolher o melhor meio de comunicação, alcançar e convencer os possíveis consumidores. É possível fazer boa propaganda de um mau produto? Eu digo, é impossível. Quem tenta está disposto a enganar, a mentir para vender. O que é melhor? Comunicação informativa ou persuasiva? Eu digo, tudo tem seu tempo, que atende pelo nome de necessidade. O importante é passar a mensagem. Como é a linguagem da propaganda? Concisa, leve, convincente, persuasiva e verdadeira. Por que planejar é tão importante para a propaganda? Eu digo, porque tudo fica mais caro sem planejamento, o que abre a porta para o desperdício de recursos e prejudica os resultados. O que eu quis dizer, Douglas, é que esse mundo, eu ouvi tantas perguntas e eu fui respondendo lentamente e da melhor maneira possível. Perguntas pertinentes, né? Pois é. Curiosidades, né? Que me deu a possibilidade de ajudar na formação de pessoas, de sensibilizar clientes, de fazer do meu dia a dia, da minha prática no mundo da comunicação, a essência da minha própria empresa. A minha colocação, a nossa colocação no mercado, ela se deu a partir dos conceitos que eu desenvolvi, dos conceitos que eu pude aplicar no meu dia a dia. Eu datei esse livro. Eu comecei a escrevê-lo em 2011. Terminei de escrever ano passado. É claro que eu ouvi muito mais do que está aqui, mas eu selecionei livremente, sem ninguém me pedir, sem ninguém me orientar, eu fiz livremente a tradução daquilo que eu acredito para a realização da comunicação social que eu entendo ser necessária, que não pode deixar de ser verdadeira, ela tem que falar a verdade.
ela tem que encantar. Mas ela precisa chegar àquele que eu quero sensibilizar. Então eu tenho que ter a visão estratégica de como fazer as coisas. Esse livro, ele pode ser lido como um todo, mas também pode ser lido aos poucos. Você disse que esse livro não é para os especialistas da área, não é técnico, mas ele pode ser um instrumento de conhecimento, de engrandecimento, tanto para o estudante de comunicação como para o cliente ou o cidadão comum. O que eu quis dizer é que ele não tem a profundidade necessária buscada pelos especialistas. Eu posso desenvolver cada tema em que eu fiz uma reflexão aqui de diversas maneiras. Eu posso escrever um livro sobre a função da propaganda. Como eu posso responder objetivamente o que é a melhor função a ser desenvolvida pela propaganda? Então, a minha proposta nesse livro é falar de forma simples, direta e concisa para quem quer saber alguma coisa que precisa. Por exemplo, eu abri aqui uma página que diz: o que é um briefing de comunicação? Todo mundo fala de um briefing, não fala? Todo mundo fala. Todo mundo. O primeiro passo nas campanhas publicitárias, né? O briefing é um ponto fundamental da partida que resultará na formulação de um plano, de um programa ou um projeto de comunicação. Mas o briefing é uma espécie de pacto entre a sua agência e o cliente. Na medida em que eu devo resolver um problema de comunicação revelado pelo cliente e que foi trabalhado pela agência. É um guia. O briefing é um pacto entre a agência e o cliente. Eu posso escrever um livro inteiro, aliás, existem livros que falam especificamente sobre cada tema. O que eu quis foi desenvolver uma espécie de roteiro, de grande roteiro sobre a comunicação comercial, a comunicação institucional, a comunicação de mercado. Eu abri aqui na outra página que diz assim: a propaganda tudo é criação? É só criação? Eu vou desenvolver, mas começo dizendo assim: posso dizer que as atividades diretamente ligadas ao ato de criar na agência de comunicação sempre tiveram uma centralidade natural na área de criação, embora o processo em si não deva resumir-se à redação de textos ou roteiros e à elaboração de layouts e artes, responsáveis pela forma da mensagem. Então, há um mito, né, que se diz assim: o criativo é a essência da propaganda, alma, né? É a alma da propaganda. Basta ter um grande redator ou um grande diretor de arte que está feita a melhor comunicação. Não. A comunicação vai muito além daquilo que um diretor de arte é capaz de expressar, daquilo que um redator é capaz de expressar. Embora criar tenha essa essencialidade voltada para a palavra e para a formatação dessa palavra, que é a criação. Bom, o fato é que a propaganda continua sendo a alma do negócio, né? É verdade. Ela é tão importante, ela é tão necessária, ela está tão presente nas nossas vidas que você começa a fazer comunicação na hora que você acorda, que você começa a fazer comunicação na hora que você nasce, que você começa a fazer comunicação. O primeiro choro, né? Tudo é um gesto de comunicação. É isso que é importante a gente saber. Se você aplica essa técnica e essa compreensão no mundo da política, você tem que considerar que o aperto de mão é um ato de comunicação que pode predispor ou indispor definitivamente alguém àquilo que você está fazendo. Aliás, eu vi uma explicação muito interessante sobre a questão do aperto de mão, né? Que diz que o aperto de mão se dá com a mão direita, que é a mão que o guerreiro segurava a espada, né?
Então, quando você dá a mão, você está dando a mão livre, sem espada, está expressando, comunicando um gesto de amizade, né? E eu achei isso bem interessante. Depois tem uma outra coisa em relação também à continência, que a continência vem dos guerreiros medievais que usavam o elmo, e o elmo tinha um protetor aqui no rosto. E quando ele ia guerrear, ia desafiar o outro, ele levantava o elmo, né? Levantava o visor do elmo para olhar no rosto, no olho do adversário. E que essa continência vem daí, né? De você demonstrar respeito ao seu oponente, né? Olha, o aperto de mão é tão importante que essa palavra, aperto de mão, não pode ser aperto de dedo. Se você vai cumprimentar alguém tocando só na ponta do dedo, você está rejeitando de alguma maneira aquele cumprimento. Não é verdadeiro, é falso. E isso não cai bem na comunicação. Verdade. Bom, estamos chegando já ao final, Jorge, mas ainda temos tempo para conhecer um pouco mais agora, não mais do profissional, do publicitário, do homem do marketing, mas do cidadão. O cidadão é George Mendes, do pai, do esposo, do filho, né? Então eu queria que você dissesse para a gente primeiro, falasse sobre a sua família e dissesse o que ela representa para você. Acho que a minha família sempre foi tudo na minha vida. Tudo. Eu nasci numa família numerosa tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. São ramificações enormes. Meu pai tem 22 irmãos. Uau! Minha mãe, 13 irmãos. 12 porque uma irmã morreu muito cedo, né? Mas nós multiplicamos, esses ramos foram sendo multiplicados, que só do lado da minha mãe nós somos 44 netos de Sazinha e Torquato Pereira de Araújo. Tá? Então, somos pessoas essencialmente diferentes. No meu núcleo familiar mais próximo, eu tenho 3 irmãs e só sou eu, né? Nós vivemos numa comunidade de irmãos, realmente, nossas famílias estão muito próximas. Eu tive 3 filhos, casei 2 vezes e recebi mais 3 filhos do segundo casamento. Então, eu tenho também uma família, um núcleo familiar muito numeroso. Hoje eu já tenho 6 netos, né, dos meus 3 filhos e de uma filha, né, que também me deu um neto, uma filha que eu recebi no segundo casamento. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à família, muito ligada à arte, muito ligada à cultura, muito ligada à economia, muito ligada à comunicação, muito ligada ao compromisso que eu assumi de fazer alguma coisa pelo bem das pessoas. Eu acho que eu não sou uma pessoa do mal. Eu não quero guardar mágoa, eu não guardo mágoa, eu não penso em guardar mágoa, eu quero ser bem recebido e quero receber bem. Eu quero respeitar e quero ser bem respeitado. Então, aqui na minha apresentação pessoal, no livro, eu digo assim: o George é graduado em Economia e pós-graduado em Planejamento e em Imagem e Publicidade. Foi executivo no setor público, ocupando cargos, exercendo funções relevantes, dos quais me orgulho demais daquilo que pude fazer servindo ao interesse coletivo. De coração, o George é um artista em alma de poeta. O universo da cultura sempre despertou atenção e interesse, compreendendo sua extensão em nossas vidas. Canta, toca, escreve e com isso se permitiu alcançar a composição. Se não é muito, dá para o gasto da expressão que quer ter. A produção cultural faz parte da existência e a palavra cantada é música e poesia sendo comunicação.
profissionalizou-se economista, empresário, publicitário e professor. Eu acho que não é pouco, não. Jorge, o teu legado está aí, uma parte no livro, está essencialmente nas tuas obras publicitárias, nas campanhas vitoriosas, exitosas que você teve na política e também na área da propaganda comercial. Mas o grande legado que o Jorge vai deixar para os filhos, por exemplo, para a família? Eu acho que de ser um cidadão do bem, que quer fazer o bem, que existiu ou existe ainda, né? Sempre com boas intenções, que fez uma empresa do nada. Eu não tive sequer o estímulo direto dos meus pais, e que se outro mérito eu não pude ter, eu quero dizer que eu enfrentei 8 planos econômicos e não quebrei, 2 governos desastrosos no meu estado. Uma pandemia, né? E não quebrei. Sobrevivi à pandemia, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista empresarial. Eu consegui não perder a plug. Então, meus filhos hoje dispõem de um legado que eu acredito que seja maior até daquilo que meu pai pôde me proporcionar. Então, eles têm como fazer muito mais e por isso mesmo eles são muito melhores que eu. Que bom. Que bom. Gente, mais uma vez eu apelo para você. Pega essa entrevista, compartilha com o mundo. Manda, como eu já falei, para o grupo da família, do condomínio, da associação de moradores, do trabalho, né? Compartilha com todo mundo. Manda até para quem você não gosta, porque com certeza a pessoa vai gostar de ouvir o Jorge Mendes falar, tá certo? Jorge, foi um prazer muito grande conversar com você. Uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, acompanho o teu trabalho, tudo que você falou aqui está dentro da realidade que eu vivenciei de certa forma. Teu crescimento empresarial, profissional. Como eu disse, quando eu penso em publicidade, em marketing político no Piauí, inevitavelmente o teu nome vem à cabeça. Como, de resto, na cabeça de todos que nos assistem, que viveu a nossa geração, né? Então foi um prazer conversar com você e que o seu livro seja um sucesso. Você lançou esse livro ontem, esse programa é gravado, nós estamos gravando aqui no dia, hoje é 27, né? 27 de fevereiro, e nós estamos gravando, ele lançou esse livro no dia 26, mas está aí. Onde é que pode ser encontrado, Jorge, o livro? Bom, na Plug Propaganda, sem nenhum problema, diretamente comigo ou com as pessoas que trabalham comigo, nas livrarias da cidade, que começa a ser distribuído hoje mesmo, em todas as livrarias. Acredito que eu não vou ter nenhuma restrição, nunca tive restrição nenhuma com as publicações que já fiz, né? E eu espero, de fato, que o livro desperte interesse nas pessoas que têm, pela comunicação, uma circunstância especial. Um apego, né? Um apego especial. Repito, não é para especialistas, mas é para clientes, é para estudantes, é para profissionais de comunicação. Como você, Douglas. Você é um profissional de comunicação, você é um homem do jornalismo que está no meu universo. E que também tem dúvidas, viu? Muitas dúvidas. Vai encontrar respostas aqui também. Pelo menos uma pista para aquilo que você quer. Essa é a razão do livro. Valeu, Jorge. E você, a gente se encontra na próxima semana. Até lá.